Amém? Vamos ler em Esther, capítulo 2, versículo 3 em diante. Diz assim: Põe ao rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dele os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em seu lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim o fez. Amém? Agora vamos ler o 7. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência, formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomara por filho. Amém? E enfim, no versículo 8, e se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre a vista de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sobre o cuidado de Hegai, guarda das mulheres. Amém? Eu dei como tema, essa palavra é: tudo tem um propósito. Primeiro propósito, né? Tudo tem um propósito. O não de Vasti promoveu Esther para o seu propósito. O não de Vasti promoveu Esther para o seu propósito. Nós conhecemos essa história. O rei Assuero, ele estava dando um banquete para mostrar as suas riquezas, as suas excelências, né? Para mostrar o seu ouro, as províncias, os príncipes da cidade. Ele queria mostrar. E fez banquete, fez festa, 180 dias de festa. E no final de 180 dias de festa, fez para o povo de Suzã 7 dias de festa. E no final dos 7 dias, eles já estavam meio alegre, né? Convidou a sua esposa, a rainha Vasti, para participar daquele banquete, porque ele queria mostrar o seu troféu, a sua rainha. Sua rainha era bela, era formosa, era linda. Ele queria mostrar esse troféu. Mas Vasti se negou, se recusou e até o rei. Gente, ele era o rei. Ele estava no meio dos amigos, no meio de príncipe, né, que foi convidado. E a rainha Vasti, ela se negou a se apresentar ao rei. Nós sabemos que naquela época, quando o rei chamava, era difícil o rei chamar a rainha, chamar, né, as suas mulheres, mas quando fosse chamada, tinha que comparecer. E a rainha Vasti, ela se negou. Então digo para você, o não de Vasti promoveu Esther para o seu propósito. Ela nem imaginava, mas tudo na nossa vida tem um propósito. A rainha Vasti não imaginava que isso ia acontecer. Ela foi destituída do cargo de rainha. Seus príncipes, como nós lemos, eles falaram com o rei, né? Se bem parecer aos seus olhos, né? Destitui a rainha Vasti e promove as moças da cidade como se fosse um concurso, né? E você casa com aquela que mais te agradar. E aí estava o propósito de Deus, para salvar o seu povo. Então o não que você recebe, a dificuldade que você passa, a tempestade que você enfrenta, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, se promove você para o seu propósito. Promove você para a sua recompensa. Promove você para o seu milagre, amém? Era impossível, era quase impossível, né, uma judia chegar a ser rainha. Era impossível, mas quando Deus está no controle, quando Deus tem um propósito, aquilo que é impossível, Ele
faz, amém? Então ele vai fazer o impossível na sua vida. Aos teus olhos pode parecer impossível, aos teus olhos pode estar morto, todos os seus sonhos, todos os teus propósitos, pode estar morto, mas se Deus estiver no controle da sua vida, aquilo que ainda estiver morto vai viver em nome de Jesus, aquilo que é impossível vai tornar possível em nome de Jesus. A rainha Esté, né, era uma judia, era órfã, foi criada pelo seu tio Mardoquai, mas Deus tinha um propósito na vida dela. Então Deus coloca a gente em lugares altos para a gente também ajudar outras pessoas. Então não importa onde Deus está te colocando, Deus vai te usar. Seja em lugares altos ou em lugares pequenos, seja a dificuldade que você esteja vivendo, Deus vai te usar nesse momento de dificuldade também na sua vida, em nome de Jesus. Você pode estar passando por um momento difícil, mas Deus também vai te usar nesse momento difícil. Tudo de bom ou de ruim que acontece na nossa vida tem um propósito, amém? A palavra de Deus que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo isso que está acontecendo na minha vida, na tua vida, na vida dos seus amigos, tudo isso vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, para o nosso bem, está nos levando para o nosso propósito, está nos promovendo, amém? Em nome de Jesus. Então, creia nisso. Então, nesse momento de dificuldade que você está vivendo, na escassez que você está vivendo, Deus vai prover, mas Deus também vai te usar nessa situação para promover, para prover também o bem para outras pessoas, amém? Em nome de Jesus. Não importa se você estiver no momento de escassez, no momento de luta, no momento de dificuldade, Deus ele vai te usar em nome de Jesus, porque a dificuldade também promove você para o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Tudo está no controle de Deus, amém? Então Deus queria salvar o povo judeu da mão de Ramá, amém? Queria salvar o povo judeu, então usou Esté, através da rainha Vasti, que ela se negou, ela deu um não para o seu rei, mas a Esté, que era órfã, que era judia, ela disse um sim para o propósito de Deus. Então diga um sim para o Senhor, diga um sim, não diga não, diga um sim, não importa a dificuldade que você vai estar passando, que você vai viver, mas diga um sim para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. E nós conhecemos essa história, né? Essa história, ela foi adiante. E aí, vamos ler aqui o versículo 16. Vamos ler o capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. A moça que parece formosa alcançará favor perante ele, pelo que apresentou, dar-lhe um unguento e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei fez passar com suas jovens para os melhores aposentos das mulheres. Então escolheram as melhores moças e colocaram no harém e providenciaram os unguento, ou seja, ficaram um ano, né? Um ano trabalhando, embelezando, né? A pessoa já era bonita, mas ainda embelezava mais ainda, né? E aí, conforme a história diz que no capítulo de Esté 2, versículo 17, diz assim: o rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na sua cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Glória a Deus. Ela alcançou a benevolência de seu rei, ou seja, o rei amou a Esté, admirou porque ela era bela, era linda, né? Então ela ficou no lugar de Vasti, né? Através do rei Assuero, ele transformou, colocou a coroa real e a transformou em rainha, mas tinha um propósito, que era salvar o povo judeu. E nós lemos essa história, a história completa de José, a história completa de Esté, e nós sabemos que Mordecai, o seu tio, era odiado por Ramá. Era odiado, né? Porque Ramá tinha inveja dele, porque Mordecai não se prostrava
para ele, então ele tinha muita raiva. Mas Mordecai tinha feito um feito antes, né? Tinha ouvido que alguns caras iam tramar a morte do rei, só que caiu no esquecimento, né? E aí Ramá ele queria destruir Mordecai e começou a bolar um plano para destruir a vida de Mordecai. E aí o que aconteceu? Ele começou a planejar contra o povo judeu, contra o Mordecai. E aí falou assim para o rei: se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos nas próprias mãos dos exércitos ocultarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para entrarem no tesouro do rei. Aí no Esther capítulo 3, versículo 13, diz assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruísse, matasse e aniquilasse de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que era o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, foi feito um decreto, né, para o povo judeu, através, né, de Ramá, que enganou o rei, fez com que o rei assinasse esse decreto. Então, o povo judeu, criança, jovem, todos corriam risco de vida, ou seja, de morte, todos iam ser mortos. Mas essa notícia chegou à rainha Esther. A rainha estava muito bem no seu palácio, mas chegou a notícia que o povo judeu ia morrer, ia perecer. Vamos ler lá em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler o versículo 13 em diante. Então lhe disse Mordecai, que respondesse a Esther: não imagine que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os povos, porque se de todo eles calarem, agora outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como estais é que foste levantada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais e não bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda contra a lei. Se perecer, pereci. Aleluia, glória a Deus. Essa era uma mulher corajosa, era uma mulher de fé. Ela viu que o seu tio falou que correria risco, todo o povo judeu correria risco de morte, e ela também não escaparia da morte. E Deus providenciou algo muito grande na vida dela. Deus levou ela a rainha com um propósito de salvar o povo judeu. E ela imediatamente reuniu, ela teve uma estratégia, reuniu todo o seu povo, reuniu todas as suas servas e vamos jejuar, criança, jovem, todo mundo vai jejuar pela minha vida, porque Deus tem que me dar estratégia para vencer o inimigo. E todo o povo orou e jejuou durante 3 dias. O que nós estamos fazendo para vencer os nossos inimigos, para vencer as nossas dificuldades, para vencer as nossas lutas? Nós temos que orar e jejuar para que o propósito de Deus realize em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Tudo tem um propósito na nossa vida. Se você está passando por tempestade, tem um propósito. Lá na frente você vai saber. Então tem um propósito, amém? A igreja serve está orando pelos pastores que estão doentes, pelo povo que está doente. O exército de oração está aqui todo dia orando pelas famílias, pelas pessoas que estão doentes. Então tem um propósito da nossa oração e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. E nós sabemos que Deus, através da oração, através do jejum, Deus fez com que o rei Assuero não conseguisse dormir à noite e trouxe as memórias, né? As escritas, e ele viu que Mordecai, ele não foi homenageado, ele não foi honrado, e ele tinha ajudado a livrar
o rei das tramas da morte, de duas pessoas que tinham tramado contra ele. Mas Deus fez acordar, então Deus vai fazer o juiz acordar para a sua sentença ser revogada, amém? Deus vai abrir os olhos de quem está dormindo, Deus vai prover ao teu favor, vai mexer os céus e a terra a seu favor, amém? Vai acordar quem estiver dormindo para o seu milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E aí Esther, além de dela orar, jejuar, ela vestiu vestes reais e ela promoveu 2 banquetes maravilhosos e chamou Mardoqueu e chamou Ramá, o rei Assuero e o Ramá para esse banquete, né? Deus, ele deu estratégia para Esther, para que o propósito dele se realizasse, salvasse o povo judeu. E aí o que aconteceu? Nós sabemos que Deus deu estratégia a Esther através da oração e do jejum. Então, quando você quiser vencer o inimigo, vencer a dificuldade, é na oração, é no jejum, é no propósito que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Para Deus te ajudar a passar por esse processo, por propósito de Deus, é através da oração e da fé, amém? Que você possa ter isso no teu coração. E a Esther orou, jejuou, reuniu suas mulheres, reuniu todo o povo, orar por ela, porque se ela fosse até o rei, né? E o rei não levantasse o cedro de ouro, ela poderia ser morta, porque só podia ir até o rei se fosse chamada, se fosse convidada. Então ela foi até o rei sem ser convidada. E quando ela esteve diante do rei, o rei levantou o cetro de ouro. E ou seja, ela recebeu benevolência, né? E ela ofereceu um banquete para o rei Assuero e Ramá. E nesse banquete, nós vamos ler aqui, ó, Esther capítulo 7. Diz assim, ó: e no segundo dia, durante o banquete de vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejar, cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir e matar e aniquilar de uma vez. Se ainda for servo, como serva não estivesse vendido, calar-me-ei, porque o inimigo não me merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este e onde está esse cidadão instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e o inimigo é este mal, Ramá. Então Ramá se perturbou perante o rei e a rainha. E no versículo 9 diz assim: então disse Rabona, um dos eunucos que serviu o rei: eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mardoquai, que falar em defesa do rei. Então disse o rei: enforca nela. Oh, aleluia! Então aquilo que o nosso inimigo está tramando contra a nossa vida, ele vai cair no seu próprio veneno, ele vai cair na sua própria forca. Deus vai nos honrar, né? Eu esqueci de dizer que Ramá, ele foi obrigado a honrar Mardoquai pela província toda, ou seja, ele teve que honrar Mardoquai. E aí ele tramou contra a vida de Mardoquai, ele fez a forca, mas ele foi enforcado na própria forca, porque Deus tinha um propósito na vida de Esther, ele tinha um propósito de salvar o seu povo, amém? E nós sabemos que assim aconteceu. Então, através da oração, da fé, da perseverança, da coragem de Esther, o propósito de Deus na vida dela foi realizado. Salvou o povo judeu da morte, amém? Então, é através da sua oração, é através da sua fé que Deus vai te salvar, vai te conceder milagre na sua vida e na vida da sua família, amém? Em nome de Jesus, receba